Saudações a todos. Neste vídeo nós vamos tratar sobre a recuperação judicial no que diz respeito ao descumprimento do plano e a convolução, as hipóteses de convolução da recuperação judicial em falência. Segundo o artigo 61 caput da Lei de Recuperação e Falência, da Lei 11.101, proferida a decisão prevista no artigo 58, o devedor deverá permanecer em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Isso significa dizer, então, que só vai se poder pensar em levantar a recuperação judicial quando todas as obrigações que tiverem vencido até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial estiverem integralmente quitadas. Isso é o que diz o artigo 61 caput. Aliás, uma observação. Não é 2 anos após a concessão. O levantamento só pode ocorrer depois que todas as obrigações vencidas até 2 anos estejam quitadas. Se por algum motivo, então, por exemplo, o devedor ele atrasou algum pagamento, ele teve que de alguma maneira estender o resgate de uma obrigação que pelo plano venceria ou venceu dentro daqueles 2 anos iniciais, estender isso para depois dos 2 anos, a recuperação ela só vai ser levantada depois que todas estas obrigações tiverem sido devidamente quitadas. Então, aqui uma advertência bem importante. O prazo da recuperação judicial não é de 2 anos após a sua concessão. Ela se estende, ela vai até que se quitem todas as obrigações vencidas até 2 anos depois da concessão. Essa é a regra do artigo 61 caput da Lei de Recuperação e Falência. E quando o devedor descumpre qualquer obrigação daquelas constantes no plano? Neste caso, nós temos que fazer uma divisão. Era uma obrigação que tinha que ser resgatada dentro dos 2 primeiros anos, no prazo do artigo 61, ou era uma obrigação cujo resgate se estenderia para mais de 2 anos, depois da concessão da recuperação. Então, se for uma uma obrigação reportada dentro do prazo do artigo 61, que não seja cumprida, neste caso vai incidir a regra do parágrafo 1º do mesmo artigo 61, pela qual o juiz, então, irá decretar a falência, irá convolar a recuperação judicial em falência. Isso está no parágrafo 1º do artigo 61. Se o devedor descumpre uma obrigação que esteja dentro daquele prazo do caput do artigo 61, o caminho é a convolução da recuperação judicial em falência, na forma do 61, parágrafo 1º, e neste caso, da convolução em falência, os créditos eles vão retornar ao status quo ante, ou seja, vão voltar
a ter a mesma condição que tinham antes da concessão da recuperação judicial, forma de pagamento, valor e tudo mais. Esse retorno ao status quo ante ele está previsto no parágrafo 2º do artigo 61. Isso em relação, friso mais uma vez, aos créditos que tenham vencido dentro do prazo do caput do artigo 61, naqueles 2 anos após a concessão da recuperação judicial. Para os créditos que tenham vencimento após esses 2 anos iniciais, então, no caso de descumprimento, qualquer credor pode ou requerer a execução específica do seu próprio crédito, então executar o seu próprio crédito, ou requerer a falência do devedor com base daí no artigo 94. Esta possibilidade de o devedor optar entre a execução específica do seu crédito ou requerer a falência, ela está prevista no artigo 62 da Lei de Recuperação e Falência. Se não, vejamos. Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 desta lei. Então, para recapitular esta parte, esse tema, o descumprimento de qualquer obrigação constante no plano, basta nós verificarmos se a situação se enquadra no artigo 61 ou no 62. No 61, os créditos vencidos até 2 anos depois de concedida a recuperação judicial, o juiz convola em falência e todos os créditos retornam ao estado de coisas anterior. E no caso de crédito vencido após os 2 anos reportados no artigo 61, então, neste caso, vale a regra do artigo 62, qualquer credor pode promover a execução específica do seu crédito ou pode requerer a falência na forma do artigo 64. Agora eu trato da convolação em falência que está prevista no artigo 73 da Lei de Recuperação e Falência. 73 e 74, na verdade. Então, o que vem a ser primeiramente a convolação da recuperação judicial em falência? É uma conversão, nas hipóteses previstas na lei, é uma conversão que o juiz faz daquilo que até um determinado momento era a recuperação judicial, mas que dentro de certas hipóteses, então, converte-se. A expressão usada pelo legislador é convola-se, mas que tem o mesmo sentido, de converter a recuperação judicial em falência. Quais são essas hipóteses? Elas estão mencionadas nos incisos 1 a 4 do artigo 73. Então, primeiramente, quando houver deliberação da Assembleia Geral de Credores neste sentido. Então, reunida, a Assembleia Geral de Credores decide que é o caso de convolar a recuperação judicial em falência. É a primeira hipótese, provavelmente nestas circunstâncias, por observar que o devedor não tem mais condição realmente de continuar funcionando, porque a crise não teve condição ou não foi superada. Então, primeira hipótese, a deliberação da Assembleia Geral de Credores nesse sentido. A segunda, a não apresentação no prazo do artigo 53, que são aqueles 60 dias a contar da publicação da decisão
de admissibilidade, não apresentação do plano de recuperação judicial. Então ele entra com pedido de recuperação judicial, o juiz observa que estão presentes os requisitos legais, defere o processamento, ou seja, emite um juízo positivo de admissibilidade, e aí a partir desse momento ele tem 60 dias, já vimos isso em outro vídeo, para apresentar o plano de recuperação judicial. Se ele não apresentar o plano de recuperação judicial neste prazo de 60 dias, a contar da admissibilidade, isso está previsto no 53, aí, no caso desta omissão de apresentação do plano, lá no artigo 73, inciso 2, nós vamos ter, então, também uma das hipóteses de convolução da recuperação judicial em falência. A terceira hipótese, que está prevista no inciso 3 do artigo 73, diz respeito à rejeição do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores. Então, se na Assembleia Geral, que é convocada pelo juiz, diante de uma objeção de qualquer credor, já vimos isso em outro vídeo também, diante da objeção de qualquer credor, ao plano, o juiz tem que convocar a Assembleia Geral de Credores, que poderá rejeitá-lo, alterá-lo ou aprová-lo. Se houver rejeição, na forma do artigo 58, então, da Lei de Recuperação e Falência, né, se houver a rejeição do plano, então o artigo 73, inciso 3, fala na convolução da recuperação judicial em falência. E aí, com relação à questão da rejeição do plano, é sempre importante fazer a observação que os parágrafos 1º e 2º do artigo 58, mesmo rejeitado o plano, autorizam o juiz a conceder a recuperação judicial, mesmo diante de uma rejeição da Assembleia Geral de Credores, desde que sejam cumpridos os requisitos especificados no próprio parágrafo 1º do artigo 58, que é aquela concessão alternativa que vai ser deferida pelo juiz, vai ser dada pelo juiz, mesmo diante da rejeição do plano pela Assembleia Geral de Credores. Mas, a rigor, quando a Assembleia Geral de Credores rejeita, o caminho, segundo o 73, inciso 3, é a convolução da recuperação judicial em falência. Também ainda, o inciso 4 trata da hipótese de convolução quando houver o descumprimento de qualquer obrigação assumida pelo devedor no plano de recuperação judicial. Então, se ele não cumpre qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, é possível, então, também proceder-se à convolução, conforme o 73, inciso 4. E ainda o parágrafo único do artigo 73 também autoriza a convolução diante de qualquer situação que dê ensejo ao decreto de falência, lembrando-se sempre que o decreto de falência ele é dado nas hipóteses elencadas no artigo 94 caput, dos incisos 1 ao inciso 3 da Lei de Recuperação e Falência. Então, qualquer daquelas hipóteses enumeradas lá no artigo 94, em ocorrendo em meio ao processo de recuperação judicial, também pode dar ensejo à convolução. Se houver a convolução da recuperação judicial em falência, quais são os efeitos, então, que se produzem? Os efeitos, eles estão mencionados tanto no artigo 61, parágrafo 2º, quanto no artigo 74. No 61, parágrafo 2º, nós temos a menção de que todos os créditos que são anteriores
ao pedido de recuperação judicial e que foram alvo dos efeitos da recuperação judicial, eles então retornarão ao status quo ante, conforme a gente falou agora há pouco. Então ele retorna em relação o crédito retorna àquela situação que ele estava, que existia antes do pedido de recuperação judicial. Valor, prazo, enfim, todos os detalhes voltam a ser como eram antes da recuperação judicial. Este efeito ele está previsto no artigo 61, parágrafo 2º, quando houver a convolução. E o outro efeito é que os atos posteriores à convolução, isso está no artigo 74, os atos posteriores à convolução podem ser atos de administração, de endividamento, de oneração e de alienação de bens. Estes atos, mesmo sendo depois, né, já com a recuperação em andamento, eles são reputados válidos desde que tenham sido realizados na forma prevista na própria lei de recuperação e falência. Então, por exemplo, se houve a oneração de um determinado bem, ou a alienação de um determinado bem, deve ter sido, para tanto, para onerar ou para alienar o bem, cumpridos os requisitos estabelecidos, como, por exemplo, a previsão no plano de recuperação judicial ou a autorização judicial para onerar ou alienar, quando isso representasse um evidente benefício para o processo recuperacional, essa autorização pelo juiz. Então, são exemplos de prescrições legais que devem ser observadas para reputar os atos posteriores à concessão da recuperação judicial como válidos, devidamente válidos e, portanto, permanecendo na forma como foram constituídos, mesmo diante de uma convolução da recuperação em falência. Este efeito está, como eu disse, previsto no artigo 74 da Lei 11.101. São estes os aspectos mais importantes relacionados ao descumprimento do plano e à convolução em falência. Até o nosso próximo vídeo, no qual nós iremos tratar acerca do encerramento do processo recuperacional. Até lá.